salve galera, começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta para falar dos jogos de playoffs da última quarta-feira, dia 19 de abril. Tivemos aí reação, Filipão. Memphis Grizzlies empatou a série contra os Los Angeles Lakers, agora a série vai para Los Angeles em 1-1 em um jogo em que o Memphis entrou muito pilhado e o Lakers parece que entrou meio desligado. E o resultado não poderia ser diferente, vitória do time da casa. Vamos falar também de outro time que perdeu o primeiro jogo, reagiu e empatou a série, que foi o Milwaukee Bucks. Venceu com propriedade o meu Miami Heat. O time não deu a menor chance para os visitantes e ganhou por 138-122. Vamos falar sobre esse jogo também. E para finalizar, mais uma vitória do Denver Nuggets sobre o Minnesota Timberwolves, 122-113. Esse jogo já um pouco mais disputado. Teve até ali momentos em que o placar estava empatado, mas Denver conseguiu garantir os dois jogos em casa e agora vai para Minneapolis com uma vantagem de 2-0. Antes disso tudo, Filipão, hora da gente pedir o seu like aqui para você ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nenhum vídeo. Já deixa aqui, inclusive, nos comentários o que vocês acham que o Lakers precisa fazer para melhorar nesses próximos jogos, ou se você é torcedor do Memphis, o que o Memphis precisa fazer para amassar o Lakers na Crypto.com Arena, se é torcedor do Bucks, do Heat, do Wolves e de Denver também, seu comentário é mais do que bem-vindo. Filipão, começando aí com Grizzlies e Lakers, a gente viu um time do Grizzlies muito bem aplicado defensivamente, garrafão completamente travado. Anthony Davis não conseguiu fazer absolutamente nada. O time não se acertou nas bolas de três, né? Apesar de ter tido ali alguns brilharecos ali do Austin Reeves, Rui Hachimura também. Mas a sensação geral era que o time não entrou focado, eu acho, né? Pra buscar essa vitória. Eu, sinceramente, acho que quando o time ganha o jogo 1 fora de casa, ele automaticamente entra mais relaxado no jogo 2. Foi assim com o meu Knicks na terça-feira e foi exatamente assim com o Lakers ontem. Mas como você falou, eu acho que não isenta o time de culpa de sequer ter tentado no primeiro tempo. O Memphis começou de fato, concordo contigo, com muita intensidade. Eles entenderam a importância do jogo 2 para eles, que era vida ou morte para a temporada do time do Grizzlies. E como o Lakers parecia totalmente desinteressado, eles tiveram muita facilidade, principalmente no garrafão. E eu acho que prova essa discrepância de intensidade, de vontade, de motivação, é o placar do primeiro quarto, né? Foi 30-19. E aí o Lakers voltou motivado depois do intervalo, muito por conta do LeBron, que estava pilhado, a gente via ele concentrado. Foi tão agressivo que até brigou com o Dillon Brooks, né? E quando aconteceu isso, a gente imaginou que fosse pegar fogo o jogo. Mas, cara, precisou demais, né? Ele teve 28 pontos e 12 rebotes. Pra mim, foi o cara do Lakers, né? O Reeves teve 12 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, que foi o outro titular que também tentou alguma coisa ali. O Hachimura, de novo, vindo do banco, foi o fator diferente, de surpresa ali daquele time, com mais 20 pontos. Chutou 7 de 12 de quadra. Mas precisa de mais. Nos playoffs a gente precisa de mais consistência, principalmente do D-Low. Eu achei que foi um fator nulo ofensivamente. Chutou 2 de 11 de quadra e só 5 pontos, o que é inadmissível. Dennis Schroeder zerado do banco. Chutou 0 de 3. Não fez nada, né, cara? Bizarro. Fator, literalmente nada. Ele jogou até muito poucos minutos. No segundo tempo, eu quase não me lembro de ter visto o Schroeder em quadra muito, muito por conta disso. O Darvin Ham viu a ineficiência dele. E o AD, Brunão, que, cara, eu até acho que ele fez um bom jogo defensivamente. Ele terminou o jogo com 8 rebotes e 5 blocos. Não é fácil você jogar sozinho contra Jaren Jackson Jr., contra o Tillman. E ele segurou, inclusive, o Jaren Jackson Jr. para 5 de 12 de quadra, aí, que foi um fator muito decisivo, determinante no jogo 1. Mas, ofensivamente, o cara teve 4 de 14 de quadra, terminou com o jogo com 13 pontos só. A gente sempre brinca, né? O Lakers, se quiser sonhar, tem que ter um AD mais agressivo, tem que ter um AD para linha de arremesso livre 13, 15, 14 vezes e mais de 20 pontos no mínimo. Sem essa ajuda, não vai dar, né? Eu podia, obviamente, exaltar a defesa do Memphis. Que jogou muito bem, tem que dar esse crédito. Exatamente. Foi muito mais intenso do que o jogo 1.
Mas pra mim foi mais falta de vontade do Lakers no primeiro tempo do que qualquer outra coisa. Se eu sou jogador do Lakers e olho pro lado da quadra e vejo que o Grizzlies está sem Ja Morant, sem o Steven Adams e sem o Brandon Clark, que são praticamente 3 titulares, e eles estão te dominando assim, e que caras como Xavier Tillman, Bruno, Cestinha do Grizzlies na partida, 22 pontos. teve a maior noite da sua carreira. Cara, é inadmissível. Eles têm que levar um pouco mais pro ego, pro lado do orgulho. Eu jamais imagino ver o Kobe Bryant numa situação dessa. Jamais veria o Michael Jordan aceitando uma coisa dessa. 22 pontos e 13 rebotes pro cara, mas o mais chocante foi que foram 10 de 13 de quadra. Ou seja, o cara errou só 3 arremessos. Não houve contestação. E em vários momentos do primeiro tempo, eu vi os jogadores do Grizzlies caminhando dentro do garrafão. Sim. Sem contestação. A bola quando ia pro perímetro, parece que ninguém fazia o combate. É um jogo, né? E principalmente o Lakers já roubou o mando de quadra, já fez o dever de fora de casa, digamos assim. Mas esse jogo de Lakers, dos Lakers ontem, me lembrou muito o Lakers da era Russell Westbrook. Que era falar a mesma coisa, parecia o Lakers antes da trade deadline, né? Exato. Bem apático, sem oferecer opções. Exato, Bruno. E esse time bipolar foi o time que quase perdeu a temporada inteira, né? Que botou a temporada na linha no primeiro tempo da temporada. E eu esperava um pouco mais. Eu ainda confio demais nesse time. Pós-trade deadline, melhor recorde da liga desde então. E, portanto, espero uma resposta maiúscula em casa. Agora, depois disso aí, depois das tretas, depois do Dillon Brooks crescer pra cima do LeBron, cara, o Lakers não tem desculpa para não apertar o jogo em Los Angeles e ser dominante. E não cair na pilha do Memphis. Você começou falando uma coisa muito, muito interessante. Os caras dominaram o garrafão. Eles povoaram o garrafão, entenderam que eram dali as maiores pontuações do Lakers, que foram no jogo 1. Apostou, pediu pro Lakers estar de 3, o Lakers caiu na pilha e não acertou, e por isso esse buraco tão grande no primeiro tempo. E me parece muito também que foi uma operação ali para impedir o Anthony Davis de pontuar, né? Jogar. Você via como os jogadores do Memphis estavam muito mais empenhados em dar toco no Anthony Davis do que qualquer outro jogador do time do Lakers. E funcionou. Exato. Funcionou. Eu acho que o Anthony Davis teve uma atuação bem apagada nesse jogo, né? Só fez 13 pontos, pegou 8 rebotes, ok, mas, por exemplo, o LeBron pegou 12. E não é nem o pivô do time. Então, acho que o Lakers tem que ficar ligado também e encontrar, de alguma forma, essa mesma moção. E tem que partir das duas estrelas. O LeBron a gente viu, agora e o AD. Eu assino embaixo, cara. Eu assino embaixo. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais agressivo ofensivamente. É o que eu sempre falo dele. Ele tem, cara, uma noite que a bola não tá caindo, meu irmão, parte pro corpo a corpo, sofre a falta. Vai pra linha de arremesso livre. Você tem um bom percentual de aproveitamento. Agora, Bruno, eu falei alguns pontos, né? O Lakers estou 27% de bola de 3 só. Ontem a gente viu como é que esse time sofre com falta de shooting ainda, né? E aí eu olho de novo, né? Vou ser uma pessoa repetitiva, mas é uma coisa que não entra na minha cabeça. Você olha pro banco e tem o Lonnie Walker, que foi o melhor cara de 3 na temporada regular. E você não perdendo de 20 pontos, sequer põe esse cara no jogo pra tentar criar alguma coisa, não faz sentido. De novo, você tá sendo jantado no garrafão. O AD tá claramente tendo dificuldades em ser o único cara contra Jaren Jackson, contra o Tillman. Jogador defensivo do ano, inclusive, né? Exato. JJJ. E, cara, você tem o Wayne Gabriel, você tem o Mo Bamba e você tem o Tristan Thompson no banco. E os caras sequer entram. Eu não entendo. Entendo. O AD clamava por ajuda. Sofreu uma cotovelada no olho, né? Sangrou, inclusive. E nem assim a gente viu o Gabriel entrando. Não quero postar no Tristan Thompson, chegou agora. Mas, pô, o Gabriel era parte da rotação nessa stretch importante do Lakers post-trade deadline que deu certo. Então, assim, eu não entendo também até agora a relutância do Coach Ham de dar minutagem pra esses caras pra ajudar o time. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não sei o que, né, se tem algum problema aí ou se existe algum motivo por trás dessa decisão do Darvin Ham de não colocar esses caras em quadra, mas realmente precisa, né, velho? E eu não digo nem só na questão da ajuda do Anthony Davis. E se ele lesiona?
que é sempre uma possibilidade, é sempre esse espectro que tá rondando. Você realmente vai deixar seus 2 pivôs reservas sem nenhuma experiência nessa pós-temporada entrar em um momento crítico? Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Mas... A gente viu como é que só a presença do Hachimura física ali já ajudou. Sim. Quando o Hachimura entrava em quadra, os caras não tinham tanta facilidade como estavam tendo sem ele, né? Cara, põe mais uma peça ali, né? Já que o Schroeder não tá sendo um fator ofensivo mesmo, o D'Lo não tá sendo, você põe esses caras ali, contém o garrafão e parte pro jogo de transição rápida. Mas vamos ver, de novo, confio muito nesse time, principalmente jogando em casa agora. Acho que a derrota veio numa hora certa, com o Lakers já tendo feito o dever de casa, já tendo roubado o mando de quadra. Agora é hora de passar o trator em Los Angeles e mandar uma mensagem. Não deixar esses caras crescerem, principalmente se o Ja Morant voltar. Exatamente. No sábado vamos acompanhar esse jogo 3, agora a série em Los Angeles. E domingo voltamos a falar do Lakers aqui no 3 pontos e a falta. E alto tempo de recuperação, né? Você vê, o jogo foi coisa boa, vai ter 2 dias de descanso. Sábado, vai ter praticamente 2 dias de descanso aí. Vai ser uma boa pro Lakers pra poder se recuperar. Quem vai precisar se recuperar também, Filipão, é o Miami Heat. Da surra que tomou do Milwaukee Bucks, cara. Eu vou confessar pra você que quando eu tava assistindo o jogo, eu tava meio que olhando de relance ali o jogo do Heat enquanto tava acabando o jogo do Lakers. Aí quando eu parei pra olhar o jogo do Heat, que tava mais ou menos no segundo tempo e tava 75-43, alguma coisa assim, né? Falei, cara, acabou. Não tem mais o que fazer. Bucks fez 46 pontos só no segundo quarto. No primeiro tempo fez 81 pontos e basicamente decidiu numa mudança tática do Budenholzer que foi muito interessante. Obviamente forçado pela lesão do Antetokounmpo, né? Mas foi um time que ficou muito mais focado em chutar de 3, transições rápidas. Eu acho que o Brook Lopez foi especialmente importante. Ele meio que encarnou um modo Giannis ali e tava fazendo jogadas muito parecidas com as do Antetokounmpo. E o time, obviamente, né, que a gente já previa aqui, muito mais talentoso e muito mais bem preparado para esses playoffs, fez valer seu favoritismo. E era um time que, mesmo sem o Giannis, venceu muitos jogos na temporada regular, né? E portanto, o Bucks sabia que tinha uma resposta muito grande para dar e não desapontou. Vale lembrar também que Miami no jogo 1 só venceu porque o melhor jogo ofensivo de Miami na temporada coincidiu com o pior do Milwaukee Bucks. E os caras começaram com esse orgulho tão ferido como você mencionou, que de fato, o primeiro quarto foi 35-28 e o segundo foi 46-27. A maior diferença chegou a ser 36, que foi a maior pontuação. O Bucks terminou, acho que o jogo com... Você falou do placar de jogo, foi o maior placar do Bucks nos playoffs desde 1978. Então, ou seja, mesmo colocando o time reserva para jogar no segundo tempo, os caras tiveram um aproveitamento absurdo. Caiu de tudo do Bucks. Terminaram com 53% de quadra e 51% de 3. Ou seja, a marcação de Miami não existiu. E se existiu, foi facilmente batida, né? Foi ridículo, assim. Você mencionou o Brook Lopez, foi um monstro do garrafão, 25 pontos, 12 de 17, e foi mais 14 no plus-minus, ou seja, foi o maior plus-minus do jogo, foi quando ele estava em quadra, mas eu destaco também o Jrue Holiday. Foi mais uma vez um leão no perímetro. Se Miami tem uma dificuldade na porcentagem de arremesso de quadra, é por conta dele. Foi positivo 28 pontos, 24 pontos para ele no jogo inteiro, 10 de 19 de 4, sendo 4 de 10 de bola de 3 e 11 assistências. De novo, a gente vê esse cara distribuindo a partida e sendo o motivo pelo qual tantos jogadores do Bucks tiveram boas performances. Mais uma vez, o Bob Portis, o Pat Connaughton vindo do banco também teve um bom jogo muito bom. Joe Ingles, que mostra a profundidade desse time do Bucks. Para envelopar, Miami tirou proveito daquela noite mágica do jogo 1, mas ontem tudo voltou ao normal. E não ironicamente, sofreu mais com ausências por lesão do que o Bucks, né? Porque o Hero... Que falta que fez, né, cara? Impressionante. Fez tanta falta que obrigou o coach Spoelstra a colocar o Duncan Eu Robinson não entendi novo, isso, cara. É o oposto do Darvin Ham, cara. Porque o Darvin Ham pega os jogadores e bota os reservas da temporada regular inteira e chega nos playoffs, não coloca. O Spoelstra deixa o Duncan Robinson mofando no banco a temporada regular inteira. E quando vai chegar nos playoffs,
pra defender uma vantagem de 1-0 contra o melhor time da conferência, o cara joga o cara na fogueira, velho. Eu não entendi, eu juro pra você. Eu acho que ele quis manter o Kyle Lowry no banco para ser o sexto homem, né? E, portanto, trouxe o Duncan Robinson para ser esse cara nas bolas de três, mas claramente não é um matchup ideal para esse time de Miami. Não. E depois desse massacre de ontem, eu me arrisco a dizer que o Bucks pode até poupar o Giannis no jogo 3, no mínimo, de novo, sabe? Tipo assim, Sim, cara, não precisamos dele, não vamos acelerar. Também né? acho. A gente já falou bastante desses dois times recentemente, mas o Bucks é simplesmente mais físico, mais atlético, mais eu completo. acho que no mínimo volta pra Milwaukee com pelo menos um jogo na sacola aí. Se não vencer os dois, viu? Sim, Dependendo do jeito que tá essa acho. série, eu acho que dificilmente a gente vai ver outro resultado que não seja esse. Bom, pra fechar aqui, Filipão, bem rapidinho, vamos falar aí da vitória do Denver Nuggets sobre o Minnesota Timberwolves, né? Um jogo que parecia que ia ter um roteiro muito parecido com o do jogo 1, porque Denver faz ali 31 pontos no primeiro quarto, 33 no segundo. Parecia que tava tudo dominado. Mas aí Minnesota começa a reagir no terceiro. E o negócio parece que vai esquentar. Só que teve um cara, Filipão, no time de Denver que falou: não vou deixar isso acontecer não. Jamal Murray foi pro seu quinto jogo em playoffs com mais de 40 pontos. Ou seja, assim, né? Obviamente, Jamal Murray não teve muitas oportunidades em playoffs, até por conta da lesão dele, né? Tava fora aí durante boa das últimas temporadas do Denver. Mas mostra que é um cara preparado pra crescer em momentos importantes, né? E fez a diferença completamente nesse time do Timberwolves, que voltou bem motivado pra esse jogo 2. Anthony Edwards também com 41 pontos, né? Apesar de não ser um matchup muito legal ali pro Minnesota. Os caras estavam ligados. Pode ser que quando a série vá pra Minneapolis, a gente tenha uma surpresa ou outra. Concordo. Eu acho que eles conseguiram encontrar no segundo tempo um estilo de jogo, um plano, né? Um esquema tático que pode ser reproduzido agora em Minneapolis para tentar surpreender esse time do Nuggets, mas não vai ser fácil. Primeiro tempo você mencionou o passeio deles, eles estavam 61% de quadra e seguraram o Wolves para só 39%. E essa foi a explicação desse passeio. Sem contar o banco, foram 17 pontos do banco do Nuggets contra 6 pontos do banco do Wolves. Então, de novo, assim como a gente falou do Lakers, né? Eles cavaram um buraco, entraram num buraco muito fundo no primeiro tempo e foi difícil voltar no segundo. Eles de fato conseguiram voltar, porque venceram o terceiro quarto por 40-23, que foi incrível. Tiraram força de onde não tinham. E o quarto quarto pegou fogo. O Jamal Murray, de fato, teve um jogaço. Você mencionou, lembrou muito aquele cara da bolha, e teve 6 bolas de 3. Engraçado que foi a primeira partida dele de mais de 40 pontos em casa. Ele nunca tinha feito até agora. Que 2 daquelas pontuações foram na bolha, né? Sim, Mas sim. Um cara que eu destaco é o Porter Jr. também, que no quarto ele resolveu o jogo. Foi super bem. Ele foi o shooter que Denver sempre sonhou em ter. Esse cara tá se tornando. 13 dos 16 pontos dele foram no quarto. Ele que teve só 7 tentativas de arremesso de quadra o jogo inteiro. Ou seja, ele chutou pouco, mas foi muito eficiente quando mais precisava dele. O Jokic, mais uma vez, para mim, foi super importante no garrafão. 27 pontos para ele, 9 rebotes e 9 assistências. E quem deve estar mais agradecido que agora ele tem caras com que ele pode confiar que vão pontuar, né? Ele não precisa se preocupar em pontuar, em distribuir a bola, em defender, em fazer tudo ao mesmo tempo, né? E tem elenco, né, cara? Tem rotação. Eu mencionei a discrepância de pontos do banco também. Então, o Jokic tem um elenco finalmente robusto ao lado dele. E ele foi também responsável defensivamente para segurar o Cat por apenas 10 pontos. Né? Chutou 3 de 12 na noite inteira. Ou seja, foi um fator super decisivo que às vezes a gente não consegue ver. O destaque do Wolves, como você mencionou, literalmente o Anthony Edwards, que para mim, ele se transformou no cara do Wolves da noite porque ele parecia o único a acreditar. Quando o jogo tava lá embaixo, a diferença tava tão grande, ele era o cara que botava a bola embaixo do braço e partia para cima. 41 pontos para ele, mas os 3 blocos me chamam atenção. Ele foi incansável. 6 bolas de 3 para ele, 14 de 23 de quadra e 7 de 8 da linha do lance livre. E eu gostei dessa tática do Wolves no segundo tempo de evitar o garrafão e tentar jogar no perímetro. De novo, claro que sentiram muita falta do Jaden McDaniels, que é o melhor cara do perímetro deles, mas funcionou.
Então, eu acho que isso que a gente pode ver lá em Minneapolis, mas, de fato, a série agora é toda de Denver. 2-0, qualquer roubo de mando de quadra agora aí, a vaca vai pro brejo e o Memphis e o Denver vai chegar forte na próxima rodada. É isso! Vou vídeo um pouco mais rapidinho hoje para falar dos jogos dessa rodada, mas a gente tá de volta amanhã para voltar a comentar, Felipão. Dois dos 3 jogos fazem as séries aí que mais estão pegando fogo agora nos playoffs. Warriors e Kings voltam a se enfrentar agora em São Francisco. Clippers e Suns e também em Los Angeles. E, obviamente, Nets e 76ers. A gente vai falar tudo isso amanhã. E agora a gente quer saber a sua opinião. Como é que você viu essa derrota aí, torcedor do Lakers? E se você também aí tá... se você, torcedor do Memphis, tá feliz com essa reação do seu time, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal 3 Pontos da Falta para receber novos vídeos. Filipão, tamo junto, grande abraço. Amanhã a gente tá de volta para falar de mais playoffs aqui no NBA. Valeu!